Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. A gente vai conversar com o prefeito de Cubatão, que vai fazer uma avaliação das medidas de combate à Covid-19. Sobre esse assunto tão importante, então, a gente conversa agora com o prefeito Ademário Oliveira. Tudo bem, prefeito? Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite, é sempre um prazer estar por aqui, é um canal importantíssimo para nós divulgarmos as nossas ações. Vamos começar fazendo um retrato da cidade de Cubatão. Quanto foi investido pela administração no combate à Covid-19? Olha, só de recursos suplementados, exclusivos para o Covid, já chegamos a aproximadamente 20 milhões. Bastante investimento, né, doutor? Prefeito, e às vezes esse investimento às vezes não é necessário para tanto que a gente tem, né? Em diversas cidades, entre outros problemas, a gente teve algumas denúncias sobre o desvio de dinheiro que deveria ser gasto no combate à doença. Quais os cuidados que a cidade de Cubatão, então, tomou para evitar esse tipo de fraude? Olha, fazendo uma prestação de contas em tempo real, informando os órgãos que nos fiscalizam em tempo real, tanto o Ministério Público, o Tribunal de Contas, sendo muito rigoroso aqui, né, com o comitê que nós criamos, com secretários e funcionários de carreira, para que todos pudessem acompanhar atentamente, um fiscalizando, né, e acompanhando as ações, né, dos colegas. Acho que todos esses investimentos em RH e sair na frente aqui com a criação do comitê exclusivo Covid, com profissionais como contador, profissionais com experiência, né, em compra de material hospitalar para a rede de urgência e emergência, isso nos ajudou muito. Então, Cubatão também, né, tendo resistência aqui por conta da estrutura que nós temos no nosso hospital, com capacidade para 250 leitos, nós abrimos 83 leitos exclusivos para o Covid, então nós não tivemos a necessidade de hospital de campanha, que, aliás, ainda bem que nós temos hospital, porque todos os investimentos não vão embora com o fim da pandemia, eles ficam aqui, né, para nós continuarmos dando atendimento aí, com excelência aos usuários do SUS. Então, acho que esses cuidados, as divulgações em tempo real e o acompanhamento dos órgãos que nos fiscalizam com informações reais, isso contribui muito aqui para o sucesso dos nossos gastos e da transparência. Prefeito, a gente está passando por algumas fases, né? Agora na fase amarela, na expectativa de irmos para a fase verde, e algumas cidades da nossa região têm se deparado às vezes com um problema de conscientização da população, que entende a flexibilização do comércio como uma liberação, como se não existisse mais a Covid-19. Quais são os principais desafios, então, que o senhor tem enfrentado na cidade de Cubatão em relação a isso? Olha, nós estamos trabalhando, aliás, né, desde o início da pandemia, o mundo tem trabalhado nisso, o Brasil, o Estado de São Paulo e a cidade de Cubatão, na conscientização. As medidas repressivas, elas são medidas extremas, né, quando as pessoas, de fato, insistem em não descumprir, por exemplo, o uso obrigatório de máscara, o distanciamento, o uso do álcool gel, essas medidas que nós colocamos como condições para fazer a abertura gradativa, respeitando o decreto do governo do Estado. Nós não tivemos problema, até porque nessa fase os mais que colaboram são os próprios interessados, que são os comerciantes, os donos de restaurantes, salões, eles, donos de academias, eles têm sido muito corretos, né, porque bateu a consciência, né, não pela repressão. Então não estamos tendo problema aqui na cidade de Cubatão, porque de fato a conscientização aqui chegou forte, até por conta do número, no momento, dos casos, das letalidades, isso tudo contribui para que as pessoas se conscientizem. Como é que o senhor tem visto a ajuda por parte do governo do estado à cidade de Cubatão? Olha, o governo do estado de São Paulo nos ajudou aqui com recursos no fundo a fundo, para o custeio de leitos de UTIs, na segurança alimentar também, né, com doações de cesta básica. O governo do estado participou, o governo federal também habilitou leitos do Covid. Então, claro, não no montante talvez esperado ou desejado por conta da proporcionalidade de gastos, mas qualquer ajuda, obviamente, são bem-vindas e não podemos deixar de agradecer. O senhor é a favor de todas as medidas que o governador João Dória tem tomado em relação à Baixada Santista? A gente teve um momento que parece que ficou um certo constrangimento, principalmente quando a gente esperava estar na fase amarela e foi decretado ainda a fase vermelha. Em algum momento houve um certo desentendimento, algum constrangimento com o governo do estado? Olha,
toda discussão que envolve números, e números às vezes ali com uma diferença muito pequena. O governo do estado tem um comitê exclusivo para fazer essa avaliação, com profissionais de grande importância, né, desde infectologistas, profissionais da área de saúde. A região também é robusta nesse sentido, né? Nós temos cidades desenvolvidas, né, cidades que também são referências, e houve ali alguns, eu diria, algumas não conformidades, né, com os números. Então, foi natural que os prefeitos fizessem esse enfrentamento com o comitê, que aí não passa por uma decisão do governador. O governador, obviamente, ele é alheio a essa discussão, porque envolve muito mais, eu diria, ter uma discussão de muito mais de cunho técnico do que político. E, no final, acabou prevalecendo o bom senso, que os números da Baixada Santista eram números reais. Então, o governo do estado, logo que entendeu, né, através do comitê, o governador anunciou aí a nossa projeção para a primeira fase, que foi a fase laranja, né? Falando um pouquinho agora sobre a questão da educação, que foi um dos setores mais afetados por esse isolamento social, e a gente tem a perspectiva agora da reabertura das escolas de forma gradual e escalonada a partir do dia 8 de setembro. Como é que o senhor vê essa preparação, então, para a volta às aulas presenciais? Olha, é uma discussão que as 9 cidades estão participando junto com a Secretaria de Estado da Educação. Ainda não tem consenso, realmente os métodos ainda não estão consolidados. A educação à distância aqui, nós tivemos resultados excelentes. Nós estamos aguardando aí, porque de fato tem muitas variantes que precisam ser avaliadas. Então, estamos aguardando a orientação do Estado. Nós já iniciamos grupos de trabalho que envolvem a região da Baixada Santista, né, através das secretarias de educação e também com a participação dos profissionais do governo do Estado. Aguardar os próximos passos. Não tem consenso, temos entendimentos de alguns prefeitos que a reabertura esse ano ela seria, não teríamos segurança, né, através dos números. Outros entendem que sim, outros entendem que a reabertura gradual seria de suma importância. Então, acho que para falar isoladamente, já que nós temos uma região e todas as decisões estão sendo tomadas em conjunto com os novos prefeitos, eu prefiro amadurecer mais aqui, né, essa discussão para falarmos com mais segurança do retorno das aulas 8 de setembro. Ou seja, só para a gente esclarecer, prefeito, mesmo que o governo do estado, então, libere as aulas a partir do dia 8 de setembro, não é certo que Cubatão vá assumir esse posicionamento. Pode ser que as aulas em Cubatão não voltem a partir do dia 8 de setembro, é isso? Sim, porque nós estamos avaliando aqui, até por orientação do Estado, os números. Não tem ainda uma precisão dos nossos infectologistas, dos profissionais do comitê que acompanham a variação dos números, que neste momento estão em queda, se isso é uma queda eventual ou ela será mantida nos próximos meses. Então, todas essas variações, nós precisamos senti-las para termos segurança. As escolas, à vontade é reabri-las, não tenho dúvida, mas jamais nós faríamos isso se nós não tivermos as devidas seguranças comprovadas pelos nossos profissionais. Independente disso, então, as aulas continuam de forma remota. Como é que a cidade de Cubatão tem feito para dar sequência, então, aos estudos de seus alunos? Olha, os relatórios, aliás, aproveito para agradecer aqui imensamente aos nossos profissionais da educação. Sei que os holofotes todos do período e ainda estão voltados para os nossos profissionais da saúde, porque, de fato, que esses senhores e senhoras contribuíram para salvar vidas, né? Só Deus que possa agradecê-los e honrá-los. A educação também é de suma importância. E Cubatão, nesse quesito, os nossos profissionais, os nossos professores têm agido assim com muita dedicação. Os nossos números aqui são números fantásticos, né? Mesmo com distanciamento nas aulas remotas, nós tivemos bons resultados satisfatórios. Agora, voltando ainda na possibilidade do retorno presencial dia 8 de setembro, é uma discussão que, inclusive, envolve os pais, né? E todas as reuniões que participei, reuniões virtuais, os pais ainda não se sentem seguros. Inclusive, chegam a afirmar categoricamente que, mesmo o município voltando com as aulas presenciais, eles não encaminharão seus filhos. Então, vamos esperar aí um pouco mais para ver as determinações e a certeza de que o retorno das aulas não trará nenhum prejuízo do ponto de vista de aumento dos casos de Covid-19 no Cubatão. É mais um desafio que a gente vai ter aí
pela frente, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as medidas de combate à Covid-19 na cidade de Cubatão. É só um minutinho, não saia daí, por favor, a gente já volta. O ND está de volta, hoje em pauta, a cidade de Cubatão. Quais as medidas de combate à Covid-19 estão sendo tomadas? E o nosso convidado de hoje é o prefeito Ademar Oliveira. Prefeito, a gente está falando sobre todas as medidas, o que tem sido feito. E a cidade prorrogou o estado de calamidade pública até o dia 18 de agosto, é isso? Por quê? Sim, seguindo aí o decreto do governo do estado, né, que nos dá a prerrogativa e a gente publica lá e a gente alonga aqui também, né, para seguir. Só para a gente entender o que isso significa, então. Olha, a calamidade pública facilita, né, em períodos excepcionais, algumas ações dos governantes, quer seja das esferas municipais, estaduais, também do governo federal. Então, isso, é claro, que já foi referendado pela Assembleia Legislativa, que fica agora de acordo com a necessidade, o Estado entendendo que tem que alongar um pouco mais, ele vai gradativamente soltando e os municípios também soltam os seus decretos para atualizar e acompanhar o governo do Estado. Facilita muito, por exemplo, nas compras emergenciais, a estrutura que você precisa montar, como compra de respiradores, locação de aparelhos, de acessórios, né, periféricos para a estrutura de combate ao Covid. É um momento muito complicado que todas as prefeituras do estado, enfim, o país como uma forma geral está enfrentando essa questão financeira, né? No final do ano passado, o senhor dizia que pagava folhas atrasadas de anos anteriores de gestões passadas. O senhor conseguiu não atrasar salários mesmo durante essa pandemia toda? Como é que está a situação financeira do município? Sim, né? Atualizamos o que deixaram de dívidas com servidores e mantemos pagamentos rigorosamente em dias dos nossos profissionais que estão na ativa e também dos nossos aposentados. E zeramos o que tínhamos de pendências, como 2 décimos, 2 férias, cestas básicas e vale-refeição de 2014, 2015, 2016. Atualizamos e estamos aqui tocando aí rigorosamente com os pagamentos em dias. Prefeito Cubatão assinou contrato com a Sabesp que vai investir 310 milhões de reais na cidade. O que esse contrato prevê? Olha, o contrato prevê investimentos em saneamento básico, né, em água tratada, para os próximos 30 anos. São 310 milhões. Então, por exemplo, nós temos bairros e a SPU, né, que é a Secretaria de Patrimônio da União, já repassou para o município, como a Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, e não chegam água regularmente tratadas e também não tem saneamento básico. Com esses investimentos, é a garantia de que esses bairros receberão toda a infraestrutura no que diz respeito a saneamento básico e água potável. Agora, com essa assinatura, então, foi obtido um desconto na dívida em contas de água de prédios públicos. De quanto que era a dívida e de quanto passou a ser? A dívida estava em torno de 120 milhões. Lamentavelmente, governantes anteriores não pagavam essas dívidas com a Sabesp. O pior de tudo, né? Nós tínhamos próprios com vazamento que representavam um próprio dívida com a Sabesp em torno de 1 milhão. Né? Uma coisa realmente insana do ponto de vista de gestão, né? Os governantes passados não terem essa prudência. E isso foi acumulando uma dívida gigante, né? E dívidas que não se pode nem contestar, né? Porque quando a Sabesp judicializa com a certeza, né, de existir, através do hidrômetro, o consumo, quer seja o consumo real, ou mesmo os vazamentos, porque os vazamentos o município também paga como se fosse consumo, e por esse desleixo aí acumulou nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, um rombo nas contas públicas da ordem de 120 milhões. Nós conseguimos parcelar e com essa dívida o município ficava impedido de conveniar com o governo do estado e vários convênios importantes foram deixados de assinar, repasses financeiros também deixados de serem repassados por conta dessa negligência passada. Mas nós atualizamos, obtivemos um desconto, por exemplo, com juros de mora, isso foi de suma importância para nós consolidarmos o acordo e a assinatura da outorga dos próximos 30 anos. Falar um pouquinho mais sobre denúncias. Em agosto do ano passado, a Câmara denunciou a Fundação São Francisco Xavier, que administra
o Hospital Municipal Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva ao Ministério Público. O motivo, negligência no atendimento da saúde municipal. Como é que está essa situação quase um ano depois? A denúncia teve algum desmembramento? Não teve êxito, né? Isso faz parte dos poderes, nós respeitamos, e a Câmara que fiscaliza e tem que fiscalizar, mas nem sempre, lamentavelmente, as fiscalizações elas são oriundas de um problema real. E às vezes criam-se algumas dificuldades para poder gerar aí em torno uma prestação de contas, às vezes infundada, extemporânea, tanto que a comissão não teve um avanço significativo, porque quando for no loco, a Fundação entregou toda a documentação, tudo que foi solicitado foi entregue e eles averiguaram que, de fato, não tinha nenhuma inconformidade com os relatos do que foi denunciado. E é natural que hoje as pessoas entendem, né, que o sistema é SUS, né? Então você tem as suas imperfeições do sistema SUS. Por exemplo, o CROSS, que é regulado pelo governo do estado. Poucas pessoas compreendem que é uma filha única, que não dá para você retirar a pessoa da fila do CROSS e passar na frente. E às vezes o parlamentar vai e os profissionais, os técnicos explicam, né, que tem que esperar, né, a regulação chamar, porque a saúde é cara, né? Você não tem uma estrutura completa de saúde em nenhuma cidade da Baixada Santista. Uma depende da outra, inclusive São Paulo. Quantos pacientes saem daqui do Hospital das Clínicas, do Dante Pazzanese e tantos outros, do INCOR, tantos outros. Por exemplo, Cubatão era deficitário, nós não tínhamos um centro de oncologia e também tratamento de hemodiálise. Era natural que os pacientes entravam na fila CROSS, esperavam os hospitais de referência da região pudessem ser chamados. O hospital de referência é aquele que o Estado paga para atender a região. Então, é através do CROSS que regula. E essa desinformação e desentendimento, que é difícil mesmo de entender o sistema CROSS, o sistema SUS, gerou essas denúncias. Na hora que você vai apurar, isso tendo muita clareza, sendo explicado, não prospera. Só para a gente fechar esse assunto, prefeito, e as pessoas entenderem um pouquinho melhor, a Fundação ela é um braço da Uzi Minas, né? Ela administra o hospital com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde, que é gerenciado pela Secretaria de Saúde do município. Qual é a vantagem, então, de se ter uma fundação cuidar do local, sendo que o dinheiro vem da prefeitura? Como é que é essa parceria? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Olha, o município, né, aliás, os municípios do Brasil, há muitos anos, né, foi se terceirizando alguns serviços, né? Você pega, por exemplo, hoje, os nossos médicos concursados, eles acabam indo embora, né? Quando nós implantamos aqui o cartão biométrico, por exemplo, foram cerca de 17 médicos se aposentaram e foram embora. Porque o concurso público hoje para o profissional de saúde já não é de grande atração. O plantão hoje acaba sendo muito mais rentável, pelo que a gente acompanha aqui para os profissionais, em especial os médicos. Então, assim, está cada vez mais difícil você tocar serviços com os profissionais concursados. O setor público oferece os menores salários. Então, o Hospital de Cubatão ele foi dado em concessão para exploração pública para qualquer um interessado. Não foi para a Fundação. A Fundação foi a única que se interessou e apresentou a melhor proposta. O que a cidade ganha com isso é uma fundação que tem expertise, né? Porque só faz isso, né? A Fundação São Francisco Xavier, que é o braço social da Uzi Minas, toca todo o sistema de saúde, parte de Minas Gerais, Ipatinga em especial. A expertise que eles têm no setor, isso nos traz um grande conforto e quem ganha na ponta são os usuários. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a cidade de Cubatão. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta hoje em pauta cidade de Cubatão. A gente está falando sobre as medidas de combate à Covid-19 e o nosso convidado é o prefeito da cidade, Ademar Oliveira. Prefeito, a gente está falando sobre algumas medidas, sobre a situação também política da cidade de Cubatão. E o que significa, então, voltando na questão da educação e da saúde também, o que significa para a cidade de Cubatão ter uma faculdade de medicina? Olha, essa pergunta ela é realmente muito bem colocada. Faculdade de Medicina, às vezes, por falta de informação, aí as pessoas às vezes fazem aquela crítica de, olha, o que interessa é ter uma faculdade se nem todos têm acesso. A medicina realmente não foi um acesso muito fácil, com exceção das universidades públicas federal. Mas ter uma faculdade de medicina, você tem os efeitos, né, os reflexos disso.
por exemplo, na cidade de Cubatão, nós ganhamos, por exemplo, com a ocupação do nosso hotéis, o comércio ganhou, mas em especial a nossa rede, né, de saúde, né, atenção básica e também o nosso hospital. Pra você ter uma ideia, foram mais de 60 profissionais que estavam dentro do nosso hospital, ajudando no combate ao coronavírus, ao Covid-19, gratuitamente. Então, assim, é de grande orgulho para nós, né? Porque no estado de São Paulo, se não me engano, são 37 cidades apenas que têm uma faculdade de medicina, e Cubatão está dentro dessas que foram contempladas. Então, um ganho real, e estendo meus agradecimentos aos residentes, eles enfrentaram ali com muito rigor, com muita vontade, né, e austeridade ali, o coronavírus, estando nas nossas UTIs, nas enfermarias. Então, Cubatão ganhou muito com a faculdade, com seus profissionais. Ok, prefeito, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. O senhor gostaria de deixar um recado final para os nossos telespectadores? Gostaria sim, né, dizer que fique em casa assim que puder, né, fique em casa quando puder, dizer que o isolamento continua, que há de fato uma flexibilização de segmentos do comércio, que é de suma importância a retomada da economia, lembrando com prudência, com mantendo o distanciamento, o uso do álcool gel, o uso obrigatório da máscara, dizer que tão logo saia a vacina, a gente possa voltar aí a nossa vida ao normal. No mais, agradecer a oportunidade e aí desejar uma boa tarde aí a todos os telespectadores. Muito obrigada, prefeito. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.